Bem-vindos ao Dutra Chess, xadrez com simplicidade. Vamos analisar mais uma partida jogada peão de dama. Essa foi a abertura. Quem jogou essa partida é Ali Abdullah versus Dutrovsky. E a abertura peão de dama, nós vamos ver nessa partida os planos, as ideias e táticas. Deixando claro, como destaque aí, o manual do contra-ataque. Quando estiver jogando sua partida, pense, manual do contra-ataque, saber quando contra-atacar. A abertura foi com peão de dama. Lá vem controlando o centro, esse é o controle central. Mas deve ter cuidado, quando se ataca muito, olha, o ataque deve ter base. Se for sem base é só barulho. Cavalo F6 é o desenvolvimento natural. E vem o cavalo F3, bem flexível. As pretas optam por uma estrutura sólida, que é importante. E lá vem aquele plano agressivo, aquela ideia agressiva, cavalo C3. Um detalhe é que o peão de C ficou atrasado, né? Quem joga D4, no lance seguinte, geralmente joga, aliás, quem joga D4, no lance seguinte, geralmente joga C4. Contra essa ideia agressiva, cavalo C3, as pretas jogaram D5. Centro firme, olha a estrutura. Zelar pela estrutura sólida é importante. Então vem bispo G5, a cravação. Peça cravada. Cavalito fica aí, não te mexe. Sair da frente perde a dama. Então as pretas jogam bispo E7, o cavalito pode sair. Resolve o problema, sem drama. As brancas jogam E3 e as pretas fazem o roque. Roque significa rei seguro. Rei seguro pode partir para o ataque sem medo. Então, faça a sua estratégia, elabore seus planos. Se o adversário ataca, passe para ele aí, você jogando o manual do contra-ataque. Bispo D3. Qual a intenção? Ataque direto ao rei. Atacando H7. Embora o rei esteja protegido, mas é um ataque em H7. Pressão total. Cavalo B, D7. Coordenando melhor as peças, ou procurando deixá-las bem coordenadas. E as brancas jogam logo H4. Ó, por que H4? Já quer briga. H4 já quer briga. Então, como responder a isso? É o manual do contra-ataque. Enquanto tenta atacar pela lateral, vamos atacar pelo centro, mais ou menos pelo centro. C5. Quer brigar? Brigar, mas a briga que é pelo centro do tabuleiro, domínio central. Então, D captura C, ok? D captura C, abre o jogo. Pretas capturam com cavalo. Cavalo captura C5 e ameaça o bispo de D3. Recupera o peão e mantém uma peça ativa. Então as brancas resolvem logo atacar. Vamos destruir o roque, abrir aqui os peões, as peças da ala do rei e manda de imediato um G4, dizendo assim, olha, aqui é tudo ou nada. Só que o G4 aqui está desprotegido. A intenção de que o cavalo capture, pode mandar uma torre, já atacando direto o ponto de G7. O G4 está aí, o peão ofertado gratuitamente. Captura ou não captura? Esse G4 eu acredito que seja aí um lance prematuro. E quando o lance é prematuro, deve ser castigado. Lance prematuro, castigo na certa.
castigo imediato. Então lá vem cavalo captura G4, bum, ganhou um peão. A ideia é essa, punir avanço exagerado de peões. Avançou exageradamente, vamos punir. Se pode capturar, capture-o. Agora, faça a captura depois que calcular para ver se o peão não está envenenado. Se o peão for envenenado, terá prejuízo. Bispo E7. Bispo captura E7, tentando simplificar. Dama captura E7. Cavalo captura D3, cheque. Agora tudo beleza. Dama recaptura. Dama captura o cavalo. Tá tudo igual. Agora sim. Agora pode ser recapturado. Dama captura E7 e a partida está equilibrada. Igual a partida aí. Mas a dama preta está ativa, mais ativa, dominando duas diagonais. Na frente do rei, ó. Qualquer coisa aí pode ter lances táticos. Se no lance 9 as brancas atacaram, preparem para se defender no lance 10. O G4 aí que o cavalo tomou, ó, foi tipo entrar na briga sem saber lutar. G4, entrou na briga. Se não sabe lutar, fique quieto. O cavalo foi lá e capturou. Eu sei lutar. Capturou o G4. E agora tem aquela frase famosa: saindo da abertura para o meio jogo, quem abre o rei aceita as consequências. As brancas acredito que vão sofrer essas consequências porque abriram o rei aí, tá? Torre G1. Opa, ameaçou o cavalo. Tem como manter esse cavalo aí? Tem. Joga aí um F5, manda um F5 aí na parada, porque o F5 faz pressão aí na coluna G. F5 protege, tá pressionada a coluna G, F5 protege, fecha o espaço, ganha espaço, protege o peão, protege o cavalo, peão tá, quando avançou F5 está protegido. Esse F5, esse é o detalhe. Quando joga F5, atenção nesse lance, fechando a porta e ganhando espaço, está bloqueando o ataque das brancas e está preparando o contra-jogo. É o manual do contra-ataque. Manual do contra-jogo. As brancas, na ânsia de atacar, mandam logo um cavalo G5. É um posto avançado, o peão está defendendo, mas vai ficar por quanto tempo? Essa é a pergunta. Sabe qual é a intenção desse cavalo em G5? Torre, capturar cavalo que está em G4, peão capturar e de imediato vir o mate. Olha só, se a vez fosse das brancas, capturariam, peão capturaria e dama checkmate. Olha a ideia das brancas aí. Pretas, como vai resolver o problema? Expulsar o cavalo antes que haja a captura. Então manda aí um H6 com um recado. Volta para casa. De onde tu saíste, para lá tu voltas. Aqui não é teu lugar. Voltar para casa? Disse não. Capturar G4. Torre captura G4. Deu a torre de brinde aí. Vai capturar a torre? Se capturar a torre, leva mate. E as brancas falam, não. As pretas dizem, não dá para capturar. Mas o cavalo pode capturar. Aliás, o peão pode capturar o cavalo. Peão captura G5. O sacrifício de torre foi bom, mas as pretas não aceitaram. Se aceitasse, levaria mate. Por isso, resolveu não capturar a torre e capturar o cavalo que está em G5. E aqui tem uma ideia. Ataque não é suficiente. Para atacar, as peças têm que estar bem coordenadas. E não é colocar uma peça só no ataque.
tem que ter várias peças trabalhando em harmonia para que o ataque funcione bem. Então veio torre captura G5. Maravilha. Foi bom o lance. Parece ganhar um peão. Então vem torre F6. Qual a intenção da torre F6? Será H6 para tentar capturar o peão? E as pretas nesse momento, aliás, as brancas nesse momento, após as pretas jogarem torre F6, resolvem fazer o roque. Roque longo. Roque longo foi feito. Agora dá para entender porque o peão ficou atrasado. Porque pretendia fazer o roque longo. Mas o rei, com esse roque longo, ele fica um pouco expandido aí no centro do tabuleiro. Esse aqui está ameaçado. Vai vir uma torre aqui para reforçar o ataque. Mas tem defesa. Agora não pode manter esse rei por muito tempo em C1, porque ele vai ser expandido para o centro do tabuleiro. Vai vir peças atacando ao encontro dele e ele vai ter que se expor. Então as pretas jogam bispo D7, um desenvolvimento tranquilo, deu caminho para outra torre se movimentar. E a torre de D vai para G1. Torre G1. Ataque duplo em G7. Apesar de que também tem defesa dupla. Tem um rei e tem a dama. Mas a essas alturas poderia até haver uma troca. 2 torres por uma dama. As pretas não aceitam dar sua dama. Quer trocar? Tudo bem. Mas vai com a torre em F7. Porque se vier, tem torre, se vier, tem rei. Essa torre em G1 é pressão total em G7. A torre, quando volta para F7, é defesa sólida. Defesa total também. As brancas jogam H5. Pum, quer abrir tudo. Mandar mais um, olha, G. H6. Não vai poder capturar, porque fica em xeque. E aí, pode até haver as trocas. Para manter o controle de tudo, as pretas jogam dama F6. Se livrou de um ataque. Tenha calma, dona dama. O que é que você quer aí? Aí não é seu lugar. Tome, torre G6. Ameaça a dama e também ameaça avançar o peão. Mas, nessa posição, vem aqueles lances grandiosos que aparecem no tabuleiro, que às vezes chamamos lances fantásticos. Dama vai para H4. Ataque duplo. Ataca o peão. Ataca o peão. Tem defesa para ambos? Opa, a coisa está meio complicada. Acho que vai começar a perder material. Esse é o contra-ataque direto, tá? Dama sai de F6, H4, contra-ataque direto. Porque a ideia nessa partida a ser colocada em pauta aí, em foco, é o manual do contra-ataque. As pretas não querem, as brancas não querem conversa, diz, olha, eu vou para cima, ou tudo ou nada, e manda um H6. Agora eu ganho. H6 tem um ataque, 2 ataques, 3 ataques. E as pretas só tem uma defesa, 2 defesas. Como sobreviver a isso? É como diz aquela música, pare para pensar, pense muito bem. Olhe que o ataque já vem, tá? O ataque já vem. Como vai se defender? Mas a defesa também vem. Esse H6 parece ser até um desespero ofensivo. Rei vai para H7. As brancas jogam dama F1. Enquanto o rei veio para H7 se defender, a dama voltou para F1, se reorganizando para atacar. E as pretas jogam torre G8. Pum! Agora sim, tem defesa sobrando. Coordenação defensiva.
Às vezes nós queremos partir para o ataque, também, quando o adversário está nos atacando, mas devemos primeiramente nos preocupar com a segurança do rei. Se o rei estiver seguro, aí sim, pode partir para o abraço. Pode partir para o contra-ataque, que não tem problema. Inclusive, o tema dessa partida é o manual do contra-ataque. A última tentativa, brancas jogam torre, captura G7, na intenção de ganhar material. Torre de F, captura G7. Frieza total por parte das pretas. Qual é a ideia? Simplificar e matar o ataque. Se tem muito ataque, vamos simplificar. Quanto mais simplifica, menos ataque o adversário tem, o oponente tem. Então, ao capturar, lá vem H capturando G7. H capturou G7. A dama agora está exposta, viu? Olha só. Olha aí como é que funcionam as coisas. Tem defesa? Tem, sim, senhor. Dama F6. Um ataque, dois ataques, três ataques. Só tem uma defesa. A branca só tem uma defesa para G7. Sutilmente, as brancas jogam Dama E2. Está na hora de remover o perigo. E as presas dizem, olha a situação aqui está perigosa. Vamos remover o perigo. E faz torre. Torre captura G7. Agora encontrou casa para fugir, ó. Fuga. E vai se esconder, caso seja necessário. Torre captura G7, remove o perigo. E nessa posição, torre captura G7, faz a troca. Capturar com o quê? Com o rei ou com a dama? Capturar com a dama, porque nessa posição ela domina mais. É a dama dominante. Domina toda a coluna e mantém a dominada diagonal, defendendo o bispo. Dama H5. Opa, eu quero executar seu rei. Ah, quer? Cheque. Fuja. Rei para H1. Pode? G8, está defendido. Agora tem ataque no rei. Ataca de um lado, contra-ataque do outro. Rei seguro, pode partir para o ataque. E a dama teve que recuar. Dama H1. É um recuo meio estranho, porque aqui vai ter preparo de tática. Esse bispo que está em D7, ele está ativo, mas tem como ativá-lo um pouco mais. Bispo C6. Agora ele está, posso dizer, super ativo, porque se a vez nesse momento fosse das brancas, aliás, das pretas, ganhariam uma peça, porque tem lance tático. Se a vez fosse das pretas, olha o tático, ameaçando o cavalo. O cavalo teria que fugir, perderia a dama. Tem como defender? Olhando, tem. Fugir com a dama. Dama H2. Quer vir dar cheque e tentar fazer um perpétuo? Mas, quando joga dama H2, as pretas jogam E5. Opa, E5, está defendido pela dama. Dama não pode pegar não, tá? Dama defende. Tá tudo tranquilo, joga dama H4. Tem cheque. Ok? Dama H4. Continua tentando. E o rei vai logo para F7. Lá vem as brancas. F3, sutil. Devagarinho, não tem pressa. Mas agora vai sofrer. Agora tem. Dama G1, cheque. Tomou a iniciativa total. Rei foge para D2. Perceberam que rei em D2 está exposto? D4, esse é o golpe explosivo. Golpe decisivo. Ameaçou o cavalo, ameaçou o peão. Essa é a ideia de abrir o centro enquanto o rei está vulnerável. As brancas dizem, pode vir quente que eu estou fervendo. Tome, dama H7, cheque.
Até cantando calmo, sereno e tranquilo, o rei foge para E6. Dama H6, cheque. H6, ó, cheque. Rei D7, agora vai procurar se esconder. Enquanto tiver espaço aqui para andar, dama H7, cheque. Isso é tentando repetir, viu? Fazer repetição de lance. D8, fugiu para D8. Então, é captura D4. Isso é ótimo. E com essa captura, pode começar a pedir demissão. Dama captura D4, cheque. Ok. Em saída, C1, porque agora vai sofrer uma sequência de cheques até o mate. São 4, matem 4. Vamos descobrir? Dama E3, vamos lá. Cheque, esse é o primeiro lance. Rei, volta. D1, completou o primeiro lance. Segundo lance, bispo, F3, cheque. Como completar esse lance? Só tem o cavalo de defesa. Fugir não pode. Opa, completou. E vamos para o terceiro lance. Cavalo captura, cheque. Ainda não é mate. Esse é o golpe final. Só tem uma casa para fugir, então leva checkmate. Mas a partida terminou quando a dama deu cheque. Vamos voltar aqui o lance. Tem um peãozinho aqui e tem um cavalo. Quando a dama deu cheque, rei foi para C1, dama veio para E3, cheque, rei D1 e bispo capturou F3. Aí as brancas abandonaram. Não prosseguiram até levar o mate. Abandonaram porque perceberam que iriam levar o mate, depois desse golpe final aqui. Então esse rei branco, ele virou um turista, passeou muito, só passeando, de cheque em cheque, até chegar o momento de dizer, olha, não aguento mais, não tenho mais para onde ir, me entrego. E se entregou. Se nós fizermos aqui um rápido resumo da partida, vamos concluir que as pretas venceram porque puniram aquele ataque de G4. Quando o peão atacou G4, o cavalo foi lá e capturou. Esse foi o primeiro erro das brancas e a vantagem que as pretas aproveitaram, não perderam a oportunidade. Simplificaram no momento certo. Abriram o centro com precisão quando as pretas jogaram D4. Atacaram o rei exposto até o fim. Não deram trégua. Então, enquanto as brancas atacavam, as pretas guardavam assim um pouquinho, se defendendo, guardavam o manual do contra-ataque. Não foi só ideia, viu? Não foi só defesa. A ideia não foi só se defender, porque as pretas se defenderam. Mas foi transformar a pressão do adversário em vitória inevitável. Enquanto o oponente pressionava, as pretas se defendiam, as brancas pressionando, as pretas se defendendo, e o manual está aqui, na hora certa eu parto para o contra-ataque. E finalmente partiram para o contra-ataque e a vitória foi inevitável. Legal? Deixe seu like e se inscreva no canal.